Aleluia. Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Quantos creem nessa verdade? Deus ainda faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João capítulo 3. João capítulo 3, 14 em diante. Nós estamos falando sobre evangelho, mas não um evangelho falsificado, não um evangelho mais ou menos evangelho, não um evangelho meia boca. Nós estamos falando sobre um evangelho que é radical, amém? E você vai entender hoje um pouco mais a respeito desse radicalismo, a respeito daquilo que o Senhor quer de nós. João capítulo 3, verso 14 em diante, a palavra do Senhor diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém? Pode se sentar no seu lugar. Eu quero orar por você mais uma vez. Pai, nós damos graça ao Senhor nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos por esse tempo de louvor e de adoração. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, pelo testemunho, Deus, a qual o Senhor pôde, Deus, permitir que os seus filhos passassem por essa situação, para que hoje, mais uma vez, o seu nome fosse glorificado, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença e pedimos ao Senhor, Jesus, fala aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. No Evangelho radical, nós aprendemos nesses últimos dias que a palavra radical ela tem dois significados, não é verdade? Um significado que a gente está mais acostumado, né? Que é uma postura mais enérgica, que é uma ruptura com aquilo que é tradicional, com aquilo que já está posto, não é verdade? Fulano é muito radical, as ideias de fulano é muito radicais. Mas também tem um outro significado, que é o que nós estamos mais aplicando aqui, que está relacionado às raízes. Em determinado sentido, a palavra radical significa raízes, fundamento, aquilo que é de origem. Então, quando nós estamos falando de um evangelho radical, eu acho que cabe até os dois sentidos. Tem esse sentido radical mesmo que nós estamos acostumados, de uma mudança, de uma ruptura com aquilo que está posto, mas também tem esse sentido de voltar para quê? Para as origens, para aquilo que era desde o princípio, para aquilo que é fundamento. Porque isso que é o símbolo das raízes, na verdade, aquilo que dá sustentação à árvore. Então cabe os dois sentidos. E aqui Jesus estava conversando com um fariseu, com um homem da lei chamado Nicodemos. João capítulo 3 tem um contexto muito interessante, porque Nicodemos era um homem muito sábio, instruído na lei. E ele vendo Jesus, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres, os sinais, as maravilhas, o ensino de Jesus, ele fica maravilhado com aquele ensino, ele fica encantado, ele demonstra o interesse por Jesus. E Nicodemos, então, ele procura aprender um pouquinho mais com Jesus. Ele procura descobrir mais de perto quem realmente era aquele mestre. Ele procura, então, entender de onde vinha aquela sabedoria. E aquilo provavelmente produziu uma crise dentro dele.
Porque a palavra de Deus diz que além de ser fariseu, ele era um dos principais. Sabe, meus irmãos, os fariseus eram uma classe de políticos e de religiosos judeus que tinham muita influência na nação. Eram os fariseus, os saduceus, os mais influentes ali na religião e na política. E eles ocupavam os postos mais importantes ali da nação. E eles eram instruídos em toda a lei de Moisés. Eles eram mestres da palavra de Deus. E aquele mestre da palavra de Deus, então, tinha uma crise no seu coração. Porque os religiosos da época não acreditavam que Jesus era o Messias. Então, eles tinham um pé atrás com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eles conheciam a palavra de Deus. E à medida que eles consultassem essa palavra, eles iriam ver que aquilo que Jesus estava fazendo estava muito alinhado com aquilo que estava na palavra. Então imagina a crise que eles estavam. E somente alguém com o coração muito endurecido é que não iria reconhecer quem realmente Jesus era. E foi o que aconteceu naquela época. Mas Nicodemos, diferente dos seus irmãos, dos seus semelhantes ali, essa crise produziu no coração dele um quebrantamento. Até o ponto que ele não teve mais alternativa, até o ponto mais que ele não tinha mais o que fazer, que ele fala: eu tenho que conversar com esse mestre. Eu tenho que indagar Jesus, eu não posso ficar só supondo, pensando, eu tenho que ir perto dele questionar. Então ele marca um encontro com Jesus. Só que ele ainda tinha alguns problemas a ser resolvido. Então ele marca esse encontro à noite, porque se os seus irmãos fariseus vissem que ele estava se encontrando com Jesus, provavelmente não ia pegar bem para ele, né? Então ele vai às escondidas encontrar com Jesus à noite. Provavelmente ele tinha medo de alguma retaliação, provavelmente ele tinha ainda um zelo pela sua reputação. E não é muito diferente da gente, não é verdade? Eu já contei algumas vezes aqui essa história. Quando eu era adolescente, eu ia para a igreja, eu tinha uma Bíblia pequenininha, que era desse tamanho aqui, eu adorava ela. Mas não é porque ela era pequenininha, não, é porque eu podia esconder ela. Sabe, eu escondia. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim e dissessem: "Você é crente?" Porque eu não achava legal ser taxado como crente. Eu achava que aquilo também era um pouco contraditório com o estilo de vida que eu levava. Então tinha esses dois pensamentos. E hoje está muito mais tranquilo você andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é verdade? Hoje é muito mais fácil. Eu não sou tão velho assim não, irmão, mas de um pouco tempo para cá as coisas mudaram muito. Antes era 8 ou 80. Até pela postura das igrejas, né, que eram mais radicais, na roupa, nem tudo, não é verdade? De uns anos para cá as coisas ficaram mais tranquilas. E aí eu escondia a Bíblia e eu falava que eu era um crente apaisano. Estou aqui, apaisano, se precisar. Não é verdade? Não queria revelar quem eu realmente era. E talvez você que está aqui nessa noite também é assim. Você até ama Jesus. Você até ama a sua palavra. Você até reconhece quem Ele é. Mas todas as vezes que você está numa situação a qual você tem que realmente se posicionar, você fica dividido. E você meio que se esconde. Isso é um processo que muitas pessoas passam. E Nicodemos estava passando por esse processo também. Ele tinha um impasse. Uma centelha de dúvida foi gerada no seu coração. A palavra é a verdade, a palavra diz que isso é verdade. Ele se parece muito com tudo aquilo que eu ouvi a minha vida inteira, com tudo aquilo que eu estudei a vida inteira, mas ele não tem a postura que nós imaginávamos que o Messias teria, ele não tem a aparência que nós imaginávamos que o Filho de Deus teria, ele não está junto com os nobres, ele não nasceu num palácio, ele não tem um desejo de libertar Israel ao ponto de derrubar o Império Romano e exercer um governo político. Ele parece o Messias, ele faz milagres que ninguém faz, ele tem uma sabedoria que só pode vir do alto, mas ele confronta tudo aquilo que a religião me ensinou a vida inteira. Imagina o coração desse homem. Uma crise terrível. Ele ouviu falar a vida inteira a respeito de quem era o Filho de Deus. E quando ele vê o Filho de Deus diante dele, ele tinha essa dúvida. Normal. Nesse contexto seria normal. Mas então ele resolve ter uma atitude. Uma atitude radical. Mesmo sendo à noite, ele decide arriscar a sua reputação. Mesmo sendo à noite, ele decide arriscar a sua posição que ele tinha, o seu emprego,
o seu cargo, ele decide arriscar para ter um encontro com Jesus. Se você quiser ter um verdadeiro encontro com Jesus nessa noite, você tem que arriscar algumas coisas. Ninguém vai experimentar um encontro verdadeiro com Jesus sem arriscar nada, sem deixar nada para trás. É impossível que você tenha um contato verdadeiro com o Filho de Deus sem antes você renunciar a algumas coisas. Jesus uma vez disse para um homem: se alguém quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. O primeiro passo é renunciar a alguma coisa, ou algumas coisas. Ele renuncia, ele arrisca, ele vai e começa a conversar com Jesus, e ele diz: mestre, eu sei que você tem um ensino, você só pode ser um mestre. E eu sei que aquilo que você ensina está relacionado com as verdades que eu aprendi. Ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vir de Deus. Então Jesus começa a dizer para Nicodemos: é verdade, Nicodemos, mas deixa eu te dizer um pouquinho mais. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus começa a tocar mais fundo. E Jesus começa a dizer: em verdade eu te digo, você não adianta nascer apenas na água, você tem que nascer do Espírito. E Jesus é assim, irmão. À medida que nós vamos nos aproximando dele, ele vai tocando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Talvez você veio para Jesus porque você está precisando de dinheiro. Não tem problema não, irmão. Você estava apertado, duro, ouviu falar que Jesus prospera, acreditou e veio por causa de dinheiro. Talvez você veio porque você estava carente emocionalmente, precisando de um namorado, uma namorada, um marido. Ouvi dizer que na igreja dos crentes é bom para casar. Mas tem umas moças direito, tem uns rapazes decentes. E veio por causa disso. Talvez você veio por causa da depressão, de uma doença emocional. Nós não temos o direito de fazer disso um comércio, uma banalização da fé. Mas se você veio por conta dessas coisas, não tem problema. O motivo pelo qual você veio já nem importa mais. O que importa agora é que você deve se aproximar cada vez mais dele, porque ele quer ir mais fundo. Ele quer te tocar mais fundo. Ele não quer só te ensinar umas coisinhas. Ele não quer só te dar uma esposa, não quer te dar só um marido, não quer te dar só um bom emprego, ele não quer só ajeitar a sua vida financeira. Ele pode fazer essas coisas, pode, isso são verdades, mas ele não quer só isso, ele quer atingir você ainda mais fundo. Prepare o seu coração nessa noite, porque a palavra de Deus vai te atingir mais fundo. Está num tempo de nós sairmos da superficialidade, está num tempo da gente ser verdadeiramente tocado por Jesus. E Nicodemos então começa a ser esmiuçado, toda uma vida de ensinamento, toda uma vida de aprendizado, toda uma vida no judaísmo, conhecedor da palavra de Deus, começa a ser esmiuçado. Tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira começa a ser desconstruído nesse momento. Jesus começa a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até o ponto que ele entende o propósito que Deus tinha para ele. E no ápice dessa conversa, chega no versículo que nós lemos, Jesus falou: Nicodemos, existe uma coisa que você precisa entender, existe uma coisa que é central, existe uma coisa que é extremamente importante e que você precisa compreender. Lembra de Moisés, lembra do povo escolhido, lembra dos seus antepassados. Da mesma forma com que Moisés levantou uma serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. Ele foi para Jesus para tirar as suas dúvidas, e Jesus estava levando a conhecê-lo a respeito da vida eterna. Por isso eu disse que já não importa mais a forma com que nós viemos. A gente vem por vários motivos. A gente vem porque a música é boa, porque a música é legal. A gente vem porque o pastor prega bem, porque fala uns negócios legais, cara. Me ajudou, eu senti um negócio aqui no meu coração, me senti tão bem, uma paz, trouxe conforto. A gente vem porque tem alguém que a gente simpatiza aqui dentro. A gente vem porque tem familiares, parentes, não importa mais. Você veio. Importa que você entenda que Ele quer te levar mais fundo. Ele quer te levar a compreender o que é a vida eterna. Ele começa a falar com Nicodemos justamente sobre isso, mas eu fiquei pensando, poxa, tinha tanto exemplo para Jesus usar ali naquele momento. Ele usou justamente o exemplo da serpente que foi estendida no deserto, erguida no deserto.
E eu quero falar com você um pouquinho mais a respeito dessa passagem. Números capítulo 21, se você quiser anotar. A conversa foi desenrolando e chegou nisso. Em Números capítulo 21, a palavra de Deus diz que o povo de Israel, que aquela nação, eles haviam saído de um determinado trecho, eles estavam peregrinando no deserto. A palavra de Deus diz que eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e começaram a rodear a terra de Edom. E quando eles estavam ali rodeando a terra de Edom, a palavra de Deus diz que a alma deles se angustiaram. Números capítulo 21, verso 4. Eles ficaram extremamente angustiados por causa do caminho que Deus estava os levando. E essa angústia fez com que o povo, então, começasse a falar contra Deus e contra Moisés, o seu líder. E eles começaram a reclamar, dizer: Moisés, nós vamos morrer no deserto. Deus, nós vamos morrer no deserto. Por que o Senhor nos tirou do Egito? Para a gente morrer aqui no deserto? Começaram a reclamar e murmurar. Angustiaram o seu coração. E a palavra de Deus diz que então o Senhor mandou serpentes abrasadoras. E essas serpentes começaram a picar o povo, e o povo morria envenenado. Por causa da angústia e da murmuração, o juízo de Deus veio sobre aquela nação. Irmãos, depois você vai estudar em casa essa passagem, acredito que você vai estudar, e é algo muito interessante, porque eles haviam acabado de fazer um voto com Deus nos versículos anteriores. E eles fizeram um voto com Deus dizendo mais ou menos assim, contextualizando, tá? Se o Senhor me der vitória, se o Senhor fizer com que os nossos inimigos sejam derrotados, nós não vamos, como se diz, afrouxar. Nós não vamos dar mole mais, na linguagem dos dias de hoje, amém? E sabe o que Deus fez com eles? Deu vitória diante dos inimigos. Deus subjugou os inimigos daquela nação. Deus envergonhou os reis que se levantavam contra eles. E logo em seguida, depois de uma vitória, o que eles fizeram? Murmuraram. Olha que interessante. Nós não precisamos que as coisas estejam ruins para que a gente venha murmurar. Por várias vezes eu pensei que a murmuração estava diretamente ligada às nossas frustrações, não é verdade? Sabe quando você está todo empolgado, faz aquele planejamento, aquele plano perfeito no seu pensamento, sabe? Todo meticuloso. Vou fazer isso, logo em seguida aquilo, vou pegar esse dinheiro ali, vou investir nisso aqui, vai me retornar tanto por cento, daqui tantos meses eu vou fazer isso, vou trocar o meu carro, não sei o quê, e dá tudo errado. Porque na nossa mente o plano é perfeitinho, a gente não pensa nas variáveis, nas outras hipóteses, não é? Aí vai dar tudo errado. E a gente vai lá e o que a gente faz? Murmura. Meus irmãos, não é que seja certo, mas nesse contexto murmurar é até compreensível, não é verdade? Por quê? Porque você se frustrou, porque você se decepcionou com algo que você imaginou que ia dar certo. Mas agora, murmurar depois de uma vitória é assustador, não é verdade? A gente também faz isso. A gente faz isso. Deus dá a bênção, passa pouco tempo, a gente se esquece. Deus dá a vitória, passa pouco tempo, a gente está querendo pegar outro caminho. Aquela nação havia acabado de vencer, havia acabado de votar, Deus deu uma vitória para eles. E eles então começam a murmurar, começam a reclamar. Então Deus mandou serpentes, as serpentes envenenavam o povo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender, nesses dias, aquilo que está nos envenenando. Há muitas coisas em nosso meio que estão nos envenenando. E naquele tempo, o veneno no meio do povo de Deus veio por causa da murmuração e da reclamação. Por causa da murmuração e da reclamação, eles foram envenenados. E isso trouxe morte no meio do povo de Deus. O Senhor havia entregado os inimigos nas mãos dele. E logo em seguida eles se angustiaram. A palavra de Deus diz que existe uma outra tradução para essa palavra angústia, que significa falta de paciência e irritabilidade. Sabe, eles ficaram impacientes e irritados com o caminho que Deus estava levando eles. E eles haviam acabado de vencer. E essa falta de paciência e essa irritabilidade foi veneno para o povo de Deus. E muitos morreram. Se nós olharmos hoje para as cadeiras que estão aos nossos lados, muitas pessoas poderiam estar aqui nessa noite. Se nós olharmos para trás, lá no início da sua caminhada, faz uma retrospectiva aí. Alguns aqui têm 2, 3 anos na fé. Alguns aqui já são mais experientes, têm 15, 20.
Alguns aqui têm 25, 30, não vai entregar a sua idade não. Não esboça a reação não. Sabe? Alguns aqui já são maduros. Lembra lá no início da sua caminhada? Quantas pessoas que te tocaram, que foram tão profundas em Deus, que te abençoaram tanto, que te encorajaram, que te inspiraram. Quantos parceiros na fé você tinha, que subiam no monte com você para orar, para pagar um preço? Quantos parceiros de missões, hein, Jaque? Quantas viagens? Quantas pessoas tocaram com você, hein, pastor Fábio? Hein, Jeff, ao longo da caminhada? Quantas furadas, não é verdade? Quantos pneus furados, com a Kombi lotada? Quantas coisas, quantas histórias cada um de vocês aqui tem nessa noite? Muitas dessas pessoas já não estão mais na presença do Senhor, porque ficaram impacientes e irritados pelo caminho que o Senhor estava conduzindo. Isso foi veneno para eles. Isso trouxe morte espiritual para aquele povo. Deus havia cumprido a parte dele no trato, meu irmão. Deus havia dado vitória, Deus havia prometido e havia cumprido, e mesmo assim eles não tiveram paciência. A falta de paciência, essa irritação, ela vai produzir veneno e vai envenenar você, a sua casa, a sua família, o seu ambiente de trabalho. Se você ficar inquieto, impaciente com aquilo que Deus está fazendo, isso só vai produzir veneno para você. Isso não produz vida. Isso vai minar as suas forças, a sua capacidade de continuar no propósito de Deus. Sabe, meus irmãos, não foi os inimigos que derrotou o povo nesse período. Foi a própria falta de paciência deles. E talvez aquilo que está derrotando você nessa noite não são seus inimigos. Talvez é algo dentro de você. Em outro contexto, o povo foi envenenado de uma maneira diferente. Em 2 Reis, capítulo 4, verso 38 em diante. A palavra de Deus diz que o profeta Eliseu, ele havia acabado de ressuscitar o filho de uma mulher. Ele tinha sido usado poderosamente para manifestar um milagre de Deus. E Eliseu é um dos profetas mais expressivos da Bíblia, não é verdade? Ele e Elias, sem sombra de dúvida. A palavra de Deus diz que após isso ele foi para Gilgal. 2 Reis 4, 38 em diante. E quando ele chegou em Gilgal, a palavra de Deus diz que havia fome na terra. E estavam ali os filhos dos profetas. E essa expressão filho dos profetas está ligado à escola de profetas que havia ali. Aqueles que estavam ali para aprender o ofício profético. Havia uma escola de profetas em Nairobi. E eles estavam ali em Gilgal, aprendendo como exercer o ofício profético. Eu imagino que isso era maravilhoso, meus irmãos. Você está numa escola profética e Eliseu chegar para ensinar para você. Eliseu não era qualquer um não, cara. Ele havia acabado de ressuscitar um filho de uma mulher. Ele estava empoderado, unção até os ossos, literalmente. E ele chega ali naquela escola de profeta e todo mundo com fome, fome sobre a terra. Todos sentados na presença de Eliseu, ele falou assim, ó, pega uma panela grande e prepara uma comida para a gente aí. Você conhece essa passagem? Então um rapaz ali, um jovem profeta, um aprendiz, cheio de boas intenções, guarde isso, bem intencionado, servo de Deus, aprendendo com o servo de Deus, então ele vai preparar aquele guisado, aquele ensopado. E ele começa a catar as ervas. Afinal de contas, havia fome, né? Não tinha um cordeiro bem gordo, não tinha uma sobrecoxa, não tinha um contrafilé, igual nos dias de hoje, né? Tá R$40 o quilo, mas não é verdade? Tá caro, mas de vez em quando dá para fazer uma gracinha. Não tinha uma batatinha, um chuchuzinho, não tinha essas coisas. Então ele vai catando o que tinha. E no meio dessa empreitada ele pega uma erva venenosa. Não é essa erva venenosa que é famosa hoje em dia não, tá? Uma outra. E ele coloca ali no meio daquele ensopado, daquele guisado que ele estava fazendo. Todo mundo com fome, imagina. Irmão, crente come, você sabe como é que crente é. Numa escola profética, já viu quando é culto de ensino? Já viu quando tem conferência, congresso? A gente faz todos os anos o Santidade na Veia, né?
de manhã até de noite. Quando chega de noite, a gente já está moído, irmão. E numa fome, depois que a gente sai daqui. Então imagina, todo mundo sentado com fome, estava uma delícia. Eles começam a comer. E quando eles estão se alimentando daquilo, a palavra de Deus diz que então um deles levanta e grita: homem de Deus, tem morte na panela, tem veneno na comida. Irmão, imagina você estar degustando uma comida, está comendo ali, de repente você ouve alguém dizer assim: tem veneno. O que você ia fazer? Você ia cuspir aquilo na hora, jogar o prato longe, enfiar o dedo na goela, para ver se você consegue pôr aquilo para fora para sobreviver, não é verdade? Sua reação ia ser no mínimo essa, inusitada. Mas sabe o que eu quero dizer através dessa passagem? Na maioria das vezes, somos nós mesmos que colocamos veneno na comida. Na maioria das vezes, o veneno não vem de fora, vem de dentro. Nós devemos preocupar com os ataques externos que a igreja do Senhor sofre? Devemos. Com as pautas ideológicas, com os assuntos que estão influenciando, tentando derrubar os nossos valores? Devemos. Devemos militar, lutar por isso? Devemos. Devemos ser mais ativos, devemos ser inteirados a respeito da política? Devemos, é válido. Mas nós também devemos estar antenados com os ataques que vêm de dentro. Porque na maioria das vezes o veneno vem de dentro, não vem de fora. Jesus já nos garantiu a vitória sobre os nossos inimigos. Já ouviu aquele ditado que na maioria das vezes o traidor está do nosso lado e ainda beija o nosso rosto? Não é verdade? Um ditado popular que diz aí, mais ou menos assim. E é verdade. Muitas das vezes, com frequência, nós somos afligidos por coisas que estão no nosso próprio meio. Por isso nós estamos falando de um evangelho radical. Por isso nós estamos recapitulando os fundamentos. Por isso nós estamos frisando novamente os marcos antigos que devem ser respeitados. Porque os ataques externos não estão nem aí para que a gente acredita que é fundamento, para que a gente acredita que é sólido. Eles questionam tudo aquilo que é a nossa fé mesmo. Mas as confusões internas que nos fazem ficar balançados, sem saber realmente o que é certo, o que é errado, divididos entre doutrinas, entre genealogias intermináveis, entre fábulas, entre ensinamentos estranhos, entre líderes promíscuos, duvidosos, palavras de engano que muitas vezes saem de cima do altar. Na maioria das vezes é isso que nos envenena. Na maioria das vezes é isso, a falta de fundamento, de conhecimento da palavra de Deus, da verdade, é que nos envenena. A maioria das vezes não são grandes mentiras que nos tiram dos trilhos, mas são meias verdades. Na maioria das vezes o que nos derruba não é quando o ímpio, quando o ateu, quando o incrédulo se levanta contra nós, mas quando alguém vestido de aparência de piedade dentro da casa do Senhor nos derruba. Na maioria das vezes é uma falsa profecia, uma falsa palavra, um falso amor, uma falsa verdade, um falso evangelho. O veneno que vem de dentro. Uma falsa piedade, uma falsa compaixão, uma falsa compreensão. A falta de zelo pelas coisas sagradas, a profanação, na maioria das vezes o veneno vem daqui. No primeiro texto, o povo é envenenado por serpentes que eram fruto da murmuração, da falta de paciência e da irritabilidade. Agora eles são envenenados por um irmão, por um profeta, por alguém semelhante a eles. E eu te pergunto nessa noite, quem está te alimentando? O que está te alimentando? Por isso nós estamos falando de um evangelho radical, por isso nós estamos chamando a igreja de volta para as suas origens. Porque aquilo que está alimentando você é o que vai nutrir o seu corpo. Os nutrientes que você precisa para uma vida saudável vêm daquilo que você come, não é verdade? E assim nós somos espiritualmente. O que está alimentando você nesses dias? Será que é a palavra que sai da boca de Deus ou é qualquer fofoca, qualquer coisinha que você ouve? Será que é convicção a respeito do seu chamado ou é qualquer coisa que dizem a respeito de você aqui dentro da igreja? Ah, eu vou parar porque fulano se levantou contra mim. Ah, eu vou parar porque o jeito que eu ministro, o jeito que eu faço as coisas não agrada fulano, não agrada Beltrano. Então,
Ah, porque estão torcendo os olhos para mim. Porque não me cumprimentam. Ah, porque eu não me encaixo nisso. O que está te alimentando nesses dias? Muitas das vezes é inevitável que a gente não coma do veneno. Mas sempre Deus vai levantar alguém para dizer que há veneno na panela. Sempre Deus vai levantar um profeta para dizer para você: não se alimente disso, não coma disso. Sempre Deus vai levantar alguém e falar assim: não é por aí, não é dessa forma que você deve prosseguir. Aquilo que me alimenta nutre o meu corpo, e é justamente isso que eu vou servir o meu próximo. Porque se eu estou me alimentando do veneno, quando eu for servir o meu irmão, eu vou servir o que para ele? Veneno. Porque se eu estou me alimentando da fofoca, da hipocrisia, da incredulidade, da falta de fé, do desânimo, quando eu for servir o meu irmão, eu vou servir o quê? Veneno. Porque se eu estou envenenado, quando eu vou ministrar louvor, eu vou servir o que para a igreja? Veneno. Porque se eu estou envenenado, quando eu for pregar a palavra de Deus, o meu olhar sobre a palavra de Deus não vai ser um olhar de compaixão para com os perdidos, para com a igreja, vai ser um olhar de juízo, porque eu estou com raiva disso, eu estou com raiva daquele irmão, eu estou com raiva daquilo que o outro faz, eu estou irado com a maneira com que a igreja está conduzindo as coisas, eu estou irado com esse departamento, eu estou irado com isso, com aquilo outro, eu estou destilando veneno, me alimentando de veneno, envenenando os meus irmãos. Mas se eu sou cheio do fruto do Espírito, que é bondade, misericórdia, justiça, mansidão, aquilo que sai de mim quando eu estou ministrando louvor é bondade, é justiça, é misericórdia, é mansidão. Aquilo que sai de mim quando eu prego essa palavra é bondade, é justiça, é misericórdia, é mansidão. Aquilo que sai de mim é o fruto do Espírito, é aquilo que pode nutrir a alma da igreja, é aquilo que pode trazer alívio para o pecador, é aquilo que pode salvar os perdidos, é aquilo que é a luz em meio às trevas, aquilo que é esperança para esse mundo. Esse é o fruto da justiça. Você tem que estar atento àquilo que está te alimentando nesses dias. Se alimente do Evangelho de Cristo Jesus. Se alimente da verdade. Sabe, meus irmãos, ninguém oferece a alguém uma comida que não tem na sua despensa. Já viu quando você chama alguém para almoçar na sua casa? Se você combinar para a próxima semana, talvez você ainda não tenha as coisas, né? Você fala: seu fulano, vai lá em casa. Aí o que você faz durante a semana? Você corre para comprar tudo. Você fala: fulano vai vir aqui domingo, deixa eu comprar tudo, preparar as coisas, já olha lá o que você tem, o que você não tem, já pensa na receita. Às vezes você pergunta a pessoa o que ela gosta de comer antes, não é verdade? Porque não tem como você oferecer algo para alguém que você não tem na sua despensa. E às vezes, a gente quer oferecer para os outros aquilo que a gente não tem. A palavra de Deus diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros do mistério de Deus. Nós temos acesso ao lugar espiritual onde estão contidas as verdades de Deus. Paulo fala em Coríntios que o ministro seja bom dispenseiro, ter acesso às coisas de Deus, ir lá e pegar. O irmão precisa de consolo. Espera aí, irmão, só um minutinho. Eu vou lá. Está aqui. A palavra do Senhor diz assim: você consola o seu irmão. O irmão precisa de esperança. Espera aí, meu irmão. Você vai lá na despensa, entrega para ele. O irmão precisa de cura. Você vai lá e entrega. Você tem acesso. Você pode entrar nesse lugar com ousadia. Meus irmãos, vou contar uma história para vocês até um pouco engraçado. Eu não costumo dar comida para quem está na rua, assim, morador de rua, não, sabe? A não ser que a pessoa peça. Se ela pedir e disser assim: ó, me dá uma comida, me paga alguma coisa, eu não vejo problema nenhum em dar uma comida, sabe? Que vai comer ali mesmo. Mas se a pessoa não pedir, eu não costumo dar, não. Porque eu passei uma experiência muito desagradável. Uma vez eu fui dar uma comida pro cara, eu estava comendo negócio, ele estava olhando. Falei assim: esse cara deve estar querendo, né? Aí eu tirei um pouco, estava limpo, tudo certinho.
separadinho, e dei ele. Ele me xingou todo, irmão. Ele endoidou comigo. Não quero comida não, não te pedi nada. E não sei o quê. E começou a me xingar. Eu falei, tá vendo? Vai. Não te pediu. E eu estava errada. Ele não me pediu nada, só que ele estava olhando, né? Pensei, ele deve estar querendo, né? Me xingou todo. Então se a pessoa me pede, beleza, mas se não pede, eu deixa lá, não quer. Quase me bateu, irmão. Isso porque eu ofereci comida para ele. Não tem como a gente querer alimentar alguém que está com a boca fechada. Não tem como a gente querer nutrir alguém que não abre a sua boca para pedir. Não tem como uma igreja ser cheia da verdade se ela não abrir o seu coração. Não tem como você ser mais expressivo, mais profundo em Deus, se você não abrir a sua boca e não buscar. Se você não pedir, pedir e dar-se-vos-á. Se você bater, a porta vai ser aberta. Você já sabe onde fica a porta. Você já sabe onde buscar. Mas você tem que pedir. Você tem que clamar. Jesus também adverte o povo a respeito do fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16, verso 1 em diante. A palavra de Deus diz que aproximou-se os fariseus e os saduceus. E eles começaram a tentar Jesus, pedindo a Jesus, olha, se é o Filho de Deus, então faz um sinal para a gente. Nos mostra um sinal que vem dos céus. E Jesus então começa a condenar aqueles homens, porque eles sabiam quem Jesus era. Eles queriam que Jesus fizesse um espetáculo, eles viram tantos sinais. Paralítico levantando e andando, cego enxergando, mudo falando, pão sendo multiplicado, uma multidão seguindo o homem, sendo curada. Eles estavam tentando Jesus. Então Jesus condena aqueles homens e diz para os discípulos assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava falando da incredulidade e da falsidade, da mentira no meio do povo de Deus, que também são venenos frequentemente enfrentados por nós. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja, porque na igreja só tem gente falsa, hipócrita e mentiroso. Então venha, porque vai ter mais um. Eu não vou para a igreja porque na igreja o povo está sendo mais pecador do que aqui fora. Então venha, porque aqui pelo menos os pecadores têm salvação. Aqui pelo menos os pecadores têm um lugar a qual eles podem se prostrar e dizer, Senhor, me limpa e me lava dos meus pecados. A igreja é lugar de pecador mesmo, irmão. Lugar de gente bonzinha, de gente santa é no céu. Amém? Nós não chegou lá ainda. A gente está sendo aperfeiçoado e nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Aqui é o lugar dos pecadores serem limpos mesmo, sendo tratados. Roupa suja é levada para a lavanderia mesmo, não tem outro lugar não. E aqui é onde o Senhor nos lava, nos limpa. É onde o Senhor vai nos purificando. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos alguém melhor que nós. Que morreu, que se entregou naquela cruz, que pagou o preço e que disse para nós, vinde benditos. Venham, coloquem os seus fardos sobre mim. Venham, abandona o peso do pecado, da incredulidade. Venham, não importa como vocês estão. Venham. Essa é a nossa esperança. Irmão, você acha que eu estou aqui porque eu confio em mim mesmo? Você acha que eu estou aqui porque eu confio na minha santidade? Você acha que eu estou aqui porque eu confio na minha sabedoria? Você acha que eu estou aqui porque eu confio em quem eu sou, naquilo que eu sou capaz de produzir? Não, eu estou aqui porque eu sei o quanto eu sou incapaz, o quanto eu sou indigno, o quanto eu não sou merecedor, mas eu tenho a minha confiança, a minha esperança naquele que vive e reina. Ele venceu a morte, nada pode detê-lo, e assim como ele venceu a morte, nós também venceremos, assim como ele enfrentou todas as adversidades, e a morte não pode detê-lo. Nada poderá nos deter, nem a morte, nem o mais profundo abismo, nem o mais alto monte. Nada vai nos separar do amor de Jesus.
essa é a nossa esperança. Por isso nós estamos aqui, porque nós reconhecemos a nossa dependência dele. Porque senão estava tranquilo, a gente está vivendo muito bem aí nossa vida. Estamos aqui porque dependemos dele. Estamos aqui porque reconhecemos que sem ele não somos capazes. Estamos aqui porque reconhecemos que pecamos frequentemente contra Deus. Estamos aqui porque necessitamos dessa misericórdia, dessa graça. Estamos aqui porque sabemos que Deus é capaz de perdoar pecados que o irmão que está do seu lado não é capaz de perdoar. Esse é o nosso Deus. Deus perdoa pecados que a sociedade não é capaz de perdoar. Nós estamos aqui porque reconhecemos que Deus ama o pecador que eu não consigo amar. O pecador que eu olho para ele que eu não consigo. Misericórdia, amor por ele, Jesus exerce essa misericórdia, esse amor. E esse pecador, ainda que eu não reconheça, ele é igual a mim. Por isso, nós devemos sempre voltar aos pés de Jesus, porque nós sabemos quão grande é a nossa podridão, a nossa sujeira. Sabemos a mancha que nós carregamos dentro de nós, que está sendo limpa dia após dia, que já não produz mais condenação porque estamos em Jesus, porque senão nós seríamos de prontos condenados e mereceríamos essa condenação. Se não fosse a misericórdia e a graça de Jesus, meu irmão. E Jesus fala: tomem cuidado com a incredulidade dos religiosos, com a falsidade, com a mentira no meio do povo de Deus. São venenos que vão atingir vocês. Paulo também condena isso quando ele escreve para a igreja da Galácia. E a gente tem uma visão às vezes equivocada a respeito da igreja primitiva, né? Eu já vi muita gente que é desengrejado, esse é o termo. Pessoas que creem em Jesus, têm uma fé, mas não conseguem mais se relacionar com a comunidade, com a igreja, qualquer instituição. Eles são não institucionalizados, eles não conseguem. Mas são pessoas que têm uma fé, e eu até acredito que essa fé seja genuína. Que conheceram a verdade, mas por causa das feridas, das experiências negativas, por conta do descrédito de algumas lideranças, eles não conseguem se aproximar mais. E um dos argumentos que eles dizem é que a igreja de Jesus se corrompeu. E que a igreja no início era diferente. Diferente? Veja Coríntios, onde Paulo está condenando a igreja porque um cara estava envolvendo com a mulher do seu pai, era isso mesmo? E a igreja tolerava. Coríntios. Veja em Éfeso, que Apocalipse, a palavra de Deus fala: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Veja a igreja da Galácia, onde os judaizantes estavam colocando um fardo pesado demais em cima dos gentios e dizendo: olha, mas a salvação para os gentios é muito fácil, eles não precisam se circuncidar, eles não precisam guardar o sábado, eles não precisam seguir todas as coisas da lei. Isso está muito errado, vocês têm que fazer as coisas igual a gente faz. Então estava colocando um fardo sobre o povo, dizendo: vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês não podem comer a carne de porco, vocês não podem comer isso, vocês não podem tocar naquilo, não podem comer aquilo outro, não podem comprar, e etc, etc. E Paulo fala: tomem cuidado, porque isso estava fermentando a igreja. E é isso que a religiosidade faz com a gente até hoje. Vem colocando fardo sobre a gente. Estão tentando costurar o véu que Jesus rasgou, dizendo: você não pode ser salvo. Essas tatuagens com esses brincos, com esse negócio vai ser salvo. Que pode ser salvo desse jeito? Não pode ser salvo não, é? Com essa roupa? Não pode ser salvo não. Olha a sua conduta, olha a sua moral, olha como é que você é, a sua reputação no seu bairro, na sua cidade. Olha a família que você veio, você é salvo desse jeito. Está fácil demais. Estão tentando costurar o véu que Jesus rasgou, colocando o fardo que Jesus tirou. Fermento dos fariseus. Jesus condena os fariseus justamente por isso: sai de vocês, porque vocês não entram na porta, mas vocês ficam na porta impedindo para que outros entrem. E Paulo estava combatendo isso ali na igreja de Galácia. Ele
Eles estavam colocando duras regras para o povo, para que eles pudessem ser salvos. Eles estavam com fábulas judaicas, contos, genealogias intermináveis que eles tinham que estudar, entender isso, aquilo, a descendência de não sei quem, e um monte de firulas, de mirabolismo, de um monte de coisa esquisita que só confundiam, não acrescentavam nada no povo de Deus. Então Paulo chama a atenção do povo dizendo o seguinte: vocês correram bem, mas quem impediu vocês de continuar a obedecer na verdade? Gálatas 5:7 em diante. Vocês começaram muito bem, mas agora quem está persuadindo vocês? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Então Paulo fala: um pouquinho de fermento vai inchar toda a massa. Basta um pouquinho. A semelhança do veneno, basta um pouquinho, que vai tirando a igreja dos trilhos, que vai tirando você da fé, que vai estragando tudo aquilo que Jesus estabeleceu para você. Aqueles profetas que estavam com Eliseu não morreram. A voz da experiência chegou, falou: coloca farinha aqui na sopa, dá uma mexida e agora pode comer. Tirou o veneno da panela, tirou a morte que estava ali na panela. Irmãos, nesses dias nós precisamos de profetas. Nós precisamos mais do que nunca de profetas. Alguns anos atrás a igreja evangélica era cercada só de gente pobre, gente medíocre, gente que não tinha posição nenhuma na sociedade. Então Deus começou a prosperar o seu povo, irmão. E hoje a gente tem evangélico em todas as posições da sociedade. Nós vamos ter agora um ministro do STF evangélico. Nós temos advogado-geral da União, nós temos gente em todas as posições da sociedade que são evangélicos. Não quero entrar no mérito dessas coisas, mas estou dizendo que Deus levantou pessoas em todos os lugares nesse tempo. Mas mais do que nunca nós precisamos de profetas. Alguém precisa levantar a sua voz e dizer: isso é morte. Isso é morte, isso é contaminação para o povo de Deus, isso é profanação, isso é errado. Nós temos que voltar para as raízes. Alguém precisa se levantar e erguer a sua voz nesse tempo e dizer: não é este o caminho que Deus estabeleceu para o seu povo. Alguém precisa entrar dentro do templo, ter coragem de levantar a sua voz e dizer: isso só vai trazer morte e confusão. Vamos abandonar essa porcaria, vamos abandonar isso. Isso não é o que Deus tem para nós. E vamos voltar para as nossas origens, para a nossa raiz. De tempos em tempos Deus precisa levantar alguém para dizer: tem morte na panela. E de tempos em tempos Deus precisa levantar um profeta para dizer: façam dessa forma que vocês vão ter vida. Onde estão os Elias? Onde estão os Eliseus dos nossos dias? Onde estão os profetas? Onde estão homens e mulheres que não querem ser famosos, que não querem estar nos púlpitos, mas que querem ter uma voz profética? Onde estão aqueles que não buscam fama, reconhecimento, mas querem ser cheios do poder de Deus? Onde estão aqueles que não querem ser famosos? As pessoas queriam ser cheias do poder de Deus, ser usadas pelo Senhor. Hoje elas querem ter 5.000 seguidores no Instagram. As pessoas queriam um púlpito, um lugar, uma oportunidade de pregar o Evangelho. Podia ser uma igrejinha, podia ser uma praça. Hoje elas querem ter milhares de seguidores nas redes sociais. Hoje elas querem andar de jatinho, um monte de coisa e cobrar cachê. O que está acontecendo com a igreja de Jesus? Onde estão os profetas desse tempo? Onde estão os homens e mulheres de Deus que oram, que dobram seus joelhos e têm capacidade de abalar céus e terras? Hebreus fala de homens e mulheres que por meio da sua fé derrubaram reinos, sacudiram nações, fecharam a boca do leão. A rainha da Inglaterra dizia: eu não temo um exército de 10.000 homens, eu temo a oração de John Knox. Quando esse homem ora, ele me traz medo. John Knox foi um reformador, um homem que lutou pela fé, e ele orava e gemia pela sua nação. Ele dizia: dai-me a Escócia, Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Eu não quero nada, eu não quero comida, eu não quero bebida, eu quero a minha nação para Jesus. Dai-me a Escócia, Senhor. Onde estão os profetas desse tempo? Onde estão os homens e mulheres de Deus que vão gemer pela sua nação, que vão gemer pela sua igreja? Onde estão os profetas dessa geração?
Ah, Jesus, levanta nesses dias homens e mulheres que queiram gemer pelo seu povo, que queiram gemer pela sua igreja. Onde estão os agitadores, aqueles que abalaram o mundo? Quando esses homens, 12 discípulos, começaram a pregar o evangelho, eles agitaram o mundo, eles sacudiram o mundo. Eles não tinham muitas instruções, eles não tinham muita sabedoria, eles não tinham muitos recursos, mas eles abalaram o Império Romano, o maior exército de todos os tempos, a maior máquina de guerra, ficou assustada com o poder do evangelho. Onde estão os agitadores? Onde estão os perturbadores? 12 homens espalharam o evangelho pelo mundo. O apóstolo Paulo era o nome mais famoso no Império Romano naquela época. Os nobres iam a Roma para ver o apóstolo Paulo na cadeia, para saber quem era o perturbador de Roma. E quando eles chegavam lá, eles viam um homem baixinho, porque a tradição diz que Paulo era baixinho, quase cego, provavelmente cego de um olho, provavelmente magro, porque estava num calabouço, preso, mirrado. Ah, não é possível. Não deve ser esse cara que está fazendo César ficar doido. Não deve ser esse cara que está perturbando o Império Romano. Não deve ser, não é possível, não tem condição. Porque ele era cheio do poder de Deus. Paulo dizia: a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria. A minha pregação não consiste em muita firula. A minha pregação consiste em Cristo, e Cristo crucificado. Esse era o poder de Paulo. Cristo crucificado. Sabe, meus irmãos, a pressa, a precipitação muitas vezes tem nos envenenado, tem feito a gente colocar veneno. A fome muitas vezes tem feito a gente comer qualquer porcaria. Meu amigo pastor Johnny fala sempre isso. Uma geração faminta, uma geração com fome. Não adianta a gente ter fome e não ter sabedoria, senão a gente come qualquer porcaria. Uma geração sedenta, mas se não tiver sabedoria vai comer qualquer coisa. O evangelho é o verdadeiro alimento para a sua alma. O nosso anseio por novidade não pode envenenar essa geração. O evangelho não é fast food. Jesus é o pão da vida. Porque fast food você vai lá rapidinho, pagou, entregou. Já viu? McDonald's parece que aquele hambúrguer já vem frito. O cara só dá uma esquentada ali, porque não tem condição não, irmão, que é muito rápido. A primeira vez que eu fui naquele drive lá, do McDonald's, eu falei, não tem condição não. Vou ligar para o Ministério do Trabalho, que esses meninos devem estar sendo escravizados aí dentro, para fazer um negócio tão rápido. Sabe, fast food é assim mesmo, é rápido. E nós somos uma geração que está querendo fazer do evangelho um fast food. Tem que ser rápido, tem que ser depressa, tem que produzir, tem que dar resultado. Senão o cara vai embora. Jesus é o pão da vida, irmão. Sabe como é que fazia pão? Sabe como é que o sacerdote fazia pão? Com a oferta de cereais. Pegava todos aqueles grãos que eram ofertados, separava uma parte, queimava, separava uma parte, moía. E moía, e moía, e moía. Depois colocava farinha, o fermento e fazia o pão. Em alguns casos tinha também o pão sem fermento, com ervas amargas. Por isso que Jesus é o pão da vida, porque foi moído, foi processado, foi sacrificado, foi ofertado. Não é à toa que ele disse: se o grão de trigo não morrer, ele não pode produzir vida. Quer produzir fruto? Quer viver um evangelho genuíno, verdadeiro? Prepare-se para ser moído. É glorioso, irmão. É glorioso. É glorioso padecer por Jesus, irmão. É glorioso ser envergonhado por Jesus. Não tem glória maior do que essa, não. É sério. Lembra que quando eu era adolescente eu escondia a Bíblia? Eu não sabia o quanto que era glorioso ser reconhecido como filho de Deus. É glorioso quando alguém aponta o dedo para você e fala: você é crente? É, irmão, eu sou crente. Isso é motivo de glória. Porque eu estou reconhecendo quem é o meu Senhor. E Ele é lindo, Ele é maravilhoso.
E qualquer chacota que fizer para mim não é nada diante daquilo que passou por mim. E ele diz assim: bem-aventurados são vocês. Vocês vão ser cheios de alegria e de virtude quando alguém humilhar vocês. Porque antes de vocês, muitos passaram por isso. Eu falo, cara, o problema não é o sofrimento, o problema é a visão que a gente tem sobre o sofrimento. Porque o mundo sofre e fica gemendo, e a gente tem que entender que quando a gente sofre, a gente é bem-aventurado. Jesus está dizendo: esse é o meu filho, eu me orgulho dele porque ele não se envergonhou de mim. Ele está sofrendo, mas ele é bem-aventurado porque ele não negou meu nome. Jesus se enche de alegria quando ele olha para nós e está dizendo: vocês serão cheios de alegria e de virtude, bem-aventurados quando vocês padecerem por mim. E se Jesus disse que isso é bom, irmão, pode ter certeza. Ainda que eu não consiga compreender, porque humanamente falando, às vezes a gente não entende. Às vezes a tribulação produz dor, sofrimento, a gente não entende, mas isso é motivo de alegria e de regozijo. Nós podemos ensinar sobre tudo. Nós podemos falar sobre finanças, emoções, empreendedorismo, mas coloque Jesus lá. Só Jesus tira todo o veneno. Nós podemos andar nesse mundo e experimentar de muitas coisas boas, mas só Jesus pode tirar o veneno desse mundo. Jesus é quem tira o veneno, Jesus é quem limpa, Jesus é quem pode redimir todas as coisas. Sabe, para encerrar, meus irmãos, por que Deus mandou Moisés fazer logo uma serpente naquele tempo, sabe? Fiquei pensando nisso. Quando eu prego é assim mesmo, eu vou, volto e vou construindo as coisas. O povo estava sendo picado por serpentes. Imagina o medo deles de ver uma serpente. Aí Deus fala com Moisés assim: Moisés, faz uma serpente de bronze, estica ela numa vareta, num pedaço de pau, ergue essa serpente no deserto. E todo aquele que estiver envenenado, for picado por uma serpente, quando ele olhar para essa serpente de bronze que está erguida no deserto, ele vai ser curado. E a palavra de Deus diz que então o povo reconheceu o seu pecado, se arrependeu do seu pecado. E porque o povo acreditava naquela palavra, quando eles olhavam para a serpente que estava estendida no deserto, eles eram curados. Mas justamente uma serpente? Porque a serpente era a figura da maldição que afligia eles. Estava expressa ali a figura daquilo que estava amaldiçoando eles. E a serpente era uma imagem justamente daquilo que eles haviam cometido, o pecado deles. Jesus disse para Nicodemos: eu preciso ser levantado como uma serpente foi levantada no deserto. Ele estava falando da sua crucificação. Jesus não tinha pecado, meus irmãos. Ele era semelhante a nós, 100% homem, mas ele também era Deus. Ele abriu mão dos seus atributos de glória, mas ele não tinha pecado. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. E ele, quando estava prendido naquela cruz, estendido naquele madeiro, quando ele estava ali levando a culpa do meu e do seu pecado, levando a maldição que não era dele, que era minha, que era sua, ele estava refletindo para nós aquilo que nós merecíamos. A cruz estava mostrando para nós aquilo que a serpente mostrava para aquela nação no deserto. Olha, isso é a maldição que vocês buscaram. Isso é a condenação que vocês mereciam. Mas se vocês olharem agora para isso que está aqui cravado, e vocês crerem em Deus, e vocês arrependerem dos seus pecados, todo aquele que olhar para isso será curado. E assim é Jesus Cristo nessa noite. Assim é a imagem da crucificação para mim e para você nessa hora. Ele já não está mais cravado naquela cruz, mas a cruz diz para nós: esse recebeu a sua condenação, esse recebeu o seu pecado, esse recebeu a humilhação que era sua. Se você crer, se você olhar para Ele, se você fixar os seus olhos nele, você vai ser curado. Ele é capaz de tirar todo o veneno, Ele é capaz de tirar todo o veneno, Ele é capaz de tirar todo o veneno. Jesus tira todo o veneno. Fixe o seu olhar em Jesus nessa noite, igreja. Olhe para Ele. Volte o seu olhar para Ele. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.
Por isso o apóstolo Paulo dava tanta ênfase nesse evangelho. Por isso Paulo e a Bíblia usa a expressão doutrina dos apóstolos. A gente fala muito do Jesus milagreiro, não é verdade? Do Jesus curandeiro. E é verdade esse Jesus. A gente prega muito moralismo, né? Velho Testamento. Se você fizer isso, você vai receber bênção. Se você fizer isso, você vai receber maldição. É verdade, irmão. Mas não é toda a verdade. Nós precisamos pregar toda a verdade. A doutrina dos apóstolos, aquilo que Paulo pregava era Cristo crucificado. Por isso Paulo dá tanta ênfase. Ele diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. Loucura se olhar para uma serpente. A serpente está picando o povo e o povo está morrendo por causa de serpente. Agora Deus diz, olha para a serpente. Qualquer pessoa comum iria morrer de medo de olhar para aquela serpente. Iria morrer de vergonha e ia falar assim, meu Deus, a palavra da cruz é loucura para quem perece. Um homem ser crucificado, o Filho de Deus ser crucificado como o pior dos pecadores, o pior dos salteadores, o pior dos ladrões, a condenação mais deplorável que existia na época. Imagine aí a pior condenação que a sociedade hoje daria por mais perverso dos pecadores. Imagina aí, sei lá, um estuprador, um pedófilo. Multiplica esse nível de perversidade ainda mais. Imagina a pior condenação que a sociedade poderia dar para um homem. Eu não estou falando do sistema judiciário, não, estou falando do povo mesmo. Cair nas mãos das pessoas. Imagine. O Filho de Deus ser condenado à semelhança do pecador mais deplorável. Isso é loucura, irmão. Isso é o Evangelho. Um Deus santo morrer por nós que somos pecadores. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, esse é o poder de Deus. O poder de Deus não vem da minha habilidade de falar bem aqui, o poder de Deus vem da cruz. Vem da cruz, vem de Jesus, daquilo que Ele fez. Porque está escrito, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, eu vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Não queira explicações para os mistérios de Deus nesses dias, irmãos. E entre num ambiente onde você simplesmente crê. A gente está racionalizando demais a fé.